Graças a Deus, às queridas irmãs, aos queridos irmãos, estamos de retorno aqui aos nossos trabalhos, voltados aqui para o estudo do Evangelho, que é sempre uma bênção, não é? Para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. Nós temos hoje um trabalho, reflexões a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os seus itens 1 a 7, que se vinculam aos estados da alma na erraticidade, diferente categoria dos mundos habitados, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Esse é o nosso título, o nosso tema, para nós reflexionarmos sobre o Evangelho. E lembrando Kardec, logo no início da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sempre nos orienta de que, está lá na primeira página, o Evangelho é a explicação das máximas morais de Jesus, em consonância com o Espiritismo e aplicáveis às várias peculiaridades da nossa existência. Isso é muito profundo. O Evangelho, então, é o nosso livro de bolso, de consulta, não é? Que nós tomamos, lemos, fazemos as nossas reflexões, nos aquietando. O Evangelho também, logo no seu introito, apresenta algumas características, e essas características são muito nossas de aprendizado, né? Tal como que ele, efetivamente, ele tem um dogma. Esse dogma é a vida futura. E a vida futura com base em quê? No ensino moral do Cristo. Esse ensino moral é a parte incontroversa do Evangelho. Isso está dito a todas as luzes aqui no início, na parte inicial do Evangelho, né? Essa parte moral é aquela parte incontroversa do Evangelho, em que todas as religiões, em função dos seus cultos, podem se reunir, porque ela é incontroversa, ela é absoluta, não há nenhuma contradição com relação a ela. Então, dentro dessa realidade, dessa parte do ensino moral de Jesus, nós vamos sentindo e verificando que ela está vinculada à vida futura. Imagine se nós, todas as máximas morais do Cristo, né, fossem aplicáveis a somente uma única existência. Como explicar tantas e tantas alterações, vinculações ao nosso progresso, à nossa evolução, tudo que está no Livro dos Espíritos condensado, se não fosse a vida, pluralidade da existência, a vida futura, com esse dogma em que o Evangelho segundo o Espiritismo levanta uma ponta do véu, em que todos nós nos voltamos para essa felicidade plena, alcançável sim, é em término o nosso aprendizado, mas continuado, específico. Então, dentro dessas colocações, nós vamos verificando de que a nossa existência ela é vinculada a várias oportunidades que nós temos com relação aos mundos e com relação aos estados da nossa alma na erraticidade, né? Então, na parte terceira do Evangelho, uma colocação do Divino Mestre que a casa do Pai é o universo, e que no universo do Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas são os mundos diversificados nas suas qualificações, nas suas tendências, para atender aos espíritos que vão encarnar nesses mundos. Encarnar de acordo com o seu adiantamento moral. Então já temos uma faceta aí. Na erraticidade constam efetivamente inúmeros espíritos em evolução dentro do seu progresso espiritual, que está lá no Livro dos Espíritos, também na parte terceira das leis morais, que é o capítulo 8º, a lei do progresso. Todos nós temos a nossa evolução, tudo na natureza se encadeia. Não existe o vazio, existe sim toda uma sistemática aplicada não ao vazio, não há nada que confunda a nossa visão, a nossa perspectiva de evolução, de progredir espiritualmente. Mas então, se existe essa categoria dos espíritos que são treinados, que são vinculados pelas suas experiências, pelas oportunidades de encarnar em mundos adequados ao adiantamento moral de cada um de nós, dos seus grupos, onde são categorizados por méritos e deméritos, também há, dentro das palavras de Jesus, uma outra vinculação aí, que são os espíritos, o seu estado venturoso ou desgraçado, quando na erraticidade.
Então, eles também têm na erraticidade, palavra usada por Kardec no Livro dos Espíritos, que tomou uma conotação em toda a obra de Allan Kardec. Na erraticidade existem aqueles espíritos destinados à reencarnação e aqueles outros também vinculados ainda o seu preparo, a sua vinculação, a natureza das suas tendências, das suas características. Então, isso também é um estado de diferenciar a alma da erraticidade. E quando falamos de espíritos errantes, nós buscamos aqui uma síntese rápida do próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 226, que são errantes todos os espíritos, uma pergunta que Kardec fez, que não estão encarnados, e os espíritos respondem que sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes os que chegaram à perfeição. Esses têm as suas comunidades de espíritos puros. São os mundos celestiais, ditosos, em que um exemplo foi o nosso Divino Mestre, né? Entre os espíritos puros que estiveram aqui na Terra, Jesus foi o mais puro de todos eles. E há uma comunidade de espíritos puros, os chamados mensageiros de Deus, os representantes celestiais que colaboram com o Pai e que nós um dia lá estaremos, dentro do nosso percurso, da nossa marcha ascensional. Então, os errantes não são esses espíritos qualificados como vagabundos, desocupados, inertes, sem rumo ou sem objetivo, né? São aqueles que não têm residência fixa, ou seja, estão ainda dentro desse percurso de evolução, de progresso. E também no 227, há uma questão com relação a esses espíritos que Kardec faz muito oportuna. Como é que eles se instruem? E os espíritos respondem, e que eles estudam, procuram os meios de elevar-se, né? Vão, observam, vão aos lugares, ouvem os homens cultos, ouvem entidades espirituais, e aí eles vão vendo nesse concurso, nesse progresso evolucional, aquilo que falta a cada um deles para tomar o seu rumo de ascensão e se preparar para futuras encarnações. Esse é um processo de habilitação, vamos dizer assim, não profissional, mas espiritual. Então, quem diz estudo, elevação, ouvir, progredir, os espíritos se referem a esforço, trabalho, disciplina, progresso, né? Com relação a essa questão, fugindo um pouco da codificação, nós nos lembramos de uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que na apresentação da obra, Emmanuel faz uma conotação com relação a esses mundos, a essas esferas, o trabalho na erraticidade. Emmanuel coloca lá no prefácio, está lá no prefácio de Obreiros da Vida Eterna, nós destacamos aqui apenas e tão somente um pequeno trecho para dar autenticidade a tudo que nós estamos falando no nosso hoje, porque a codificação, o Livro dos Espíritos, as próprias obras que integram a integração são da época de 1857 para cá. Já a obra de André Luiz em Obreiros é bem mais recente, algo em torno de 70 anos, 77, que foi a sua publicação. Então, Emmanuel observa que o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Fenômeno natural no caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência, é o que nós estamos falando. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Profunda a colocação de Emmanuel, e Emmanuel faz uma síntese de tudo que nós estamos falando aqui, são essas oportunidades, esses desdobramentos, porque na natureza tudo se encadeia, tudo tem um fim útil, e nós não estamos deserdados da misericórdia divina, não somos órfãos, nós estamos sendo assistidos. A misericórdia divina propõe todos os caminhos razoáveis, racionais, nos dando aquele apoio para nosso progresso espiritual. Em função disso, como são vários os mundos, dentro do Conselho Universal dos Ensinos dos Espíritos estão as verdades inconcussas que o Espiritismo nos traz, né?
nós vamos verificando que as condições do mundo que circulam no espaço infinito é própria do adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, como já tínhamos analisado antes, né? Há, assim, por via de consequência, entre eles, aqueles mundos ainda inferiores à da própria Terra. Sabemos disso, tanto física quanto moralmente. Outros da mesma categoria que a Terra, que o nosso. E mais, os mundos são compatíveis a uma espécie de escala. Interessante isso. Se nós voltarmos a nossa atenção para o Livro dos Espíritos, lá nas questões de 101 e 103, nós vamos ver a escala dos espíritos. E ali está o dos puros espíritos, os espíritos inferiores, os espíritos de bons espíritos. É uma colocação genérica. E isso é feito dentro de uma organização de critério das circunstâncias, das tendências, da evolução, do progresso que cada um de nós apresenta. São méritos e deméritos, como hoje nós temos nas grandes empresas, determinadas situações em que nós somos analisados, classificados com relação ao nosso desempenho, com relação às nossas iniciativas, com relação ao nosso pensar, com relação à nossa inteligência com tal ou qual problema, como é que nós nos portamos com determinadas tarefas que nós trazemos. E existe, inclusive, no Livro dos Espíritos, um capítulo muito significativo que é a missão dos espíritos aqui na Terra, que traz toda essa trajetória nossa, que ela continua no plano espiritual. De forma que essa classificação dos mundos, ela está vinculada a essa tabela, a esse quadro de evolução de cada um de nós se encaixando nessa escala espírita que Allan Kardec contribuiu e, pelas vozes da terceira revelação, nos trouxe todas essas características. Então, dentro dessa condição dos mundos, o que nós vamos ver aí? Mundos inferiores, onde a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, praticamente nula a nossa vida moral. Tem mais. À medida que a vida moral se desenvolve, a interferência da matéria é reduzida, de tal forma que naqueles mais adiantados, a vida, é, por assim dizer, mais espiritual, mais elevada, mais quintessenciada. No tocante aos mundos intermediários, há uma mistura entre o bem e o mal. Muitos predominância do bem, outros tantos predominância do mal. A nossa terra, mundo de provas e expiações, é a predominância do mal. Estamos no rumo, no caminho da regeneração e onde ainda o mal estará, não digamos necessariamente o mal. Há uma questão no Livro dos Espíritos que necessariamente Deus não criou seus filhos como maus, mas eles passam por uma fieira, a fieira da ignorância. Tanto assim é que na instrução de Jesus aos seus discípulos, Jesus dizia sempre a todos eles, quando um irmão cai, não foi ele que caiu, foi o mal que caiu junto dele. Ele, pelo seu livre-arbítrio, atendeu. Ele se vinculou às tendências negativas da ignorância e não utilizou o seu livre-arbítrio com relação à sua evolução, ao seu grau de inteligência, para discernir entre o bem e o mal, tal como consta no Livro dos Espíritos, na questão 780. Então, nós temos essas colocações que viabilizam, que trazem um espelho de como nós somos para ingressar em tal ou qual mundo, de como nós estamos na nossa erraticidade, para nos qualificarmos em que mundo nós vamos voltar, em geral, mais vinculados àqueles de onde deixamos, estamos nos preparando para retornar e retificar os erros, os nossos caminhos defeituosos no próprio mundo onde vivemos. É um exemplo da própria Terra. Então, nós vemos assim nessa classificação os mundos primitivos. Quais seriam? São as primeiras encarnações da alma humana, registrando-se aqui que a Terra já foi um desses mundos primitivos. Porque se nós evoluímos, verdade se diga, os planetas que nós evoluímos também evoluem. O planeta que nós vivemos também evolui, porque a criatura se eleva, o seu intelecto vai se elevando e as condições de moradia vão se elevando a uma proporcionalidade entre a inteligência
e a materialidade, um ajudando ao outro. Mundos de prova e expiação, onde o mal domina e em que até o mal, as tendências, a fieira da ignorância é persistente. Mundo de regeneração, que hoje nós estamos caminhando, tem até essa obra recente do Divaldo, ditada por Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Mundos ditosos, aí sim, mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. Não há o mal, não há os caminhos da ignorância. Já são mundos em que os espíritos já são bons espíritos, não são espíritos bons. Mundos celestes ou divinos, que nós já falamos dele, que Jesus faz parte dessa comunidade, onde exclusivamente reina o bem. Deixam então de ser errantes, tal como lá naquela questão 226 do Livro dos Espíritos. E aí, com relação à destinação da Terra, as causas das misérias humanas, nós estávamos fazendo uma pesquisa com relação às várias obras, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e nos veio uma lembrança muito saudável, muito significativa. Existe uma obra que, na verdade, não é muito consultada, não, mas ela teve uma iniciativa apostolar da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Nós, em outros trabalhos, já fizemos menção a essa obra. E a Sueli Caldas Schubert teve assim, aquela inspiração dos seus protetores, certamente, de fazer uma obra em que ela analisara toda a codificação, né? Todas as obras que integram a codificação, o chamado Pentateuco da doutrina espírita. E ela ela mesma na apresentação faz essa declaração. Nessa obra ela faz uma pesquisa alentada com relação à obra da codificação. E dentro dessa pesquisa ela foi anotando questionamentos em que ela, se estivesse na presença de Allan Kardec, o questionaria com relação a essas perguntas que ela faria a ele em função da doutrina. Então, a obra é Entrevistando Allan Kardec. Todos conhecemos, né? Raros são aqueles que não a conhecem. Essa obra está conosco desde 2004. Então, ela está aí em 2021. Nós temos aí cerca de 17 anos com essa obra. E ela é exatamente isso, questionamentos que a Sueli Caldas Schubert faz a Allan Kardec com relação aos todos os temas constantes nas obras do Pentateuco. E nós fomos verificando, né, no índice quais são os temas que a Sueli vinculou aqui na sua obra. E verificamos, nós já havíamos lido esse livro desde a época de 2004, em que ele foi dado à publicidade. Nós nos lembrávamos de que havia e há nessa obra duas ou três questionamentos com relação ao tema que nós estamos verificando assim na sua síntese, porque em função do tempo seria elastecer muito todas as conclusões que nós chegaríamos, notadamente nesse capítulo final, que é a Terra, nosso planeta, e tanto sofrimento, tantas provas e expiações pelas quais nós passamos. E verificamos, página por página, fomos vendo seus temas, e eis que nós encontramos aqui dois questionamentos que a Sueli Caldas Schubert faz a Allan Kardec como se ela estivesse na presença dele, numa entrevista, questionando, fazendo perguntas adaptáveis às respostas que Kardec já tinha consolidado nas suas obras. É como se nós, assim, né, por exemplo, como exemplo disso, em 2020,
Nós tivemos assim essa oportunidade, essa feliz oportunidade de receber também essa inspiração que foi estudando Boa Nova, de Humberto de Campos. Boa Nova é aquelas 30 lições que Humberto de Campos trouxe do folclore espiritual, né? Da história do cristianismo, milhares e milhares de histórias, ele selecionou 30, certamente inspirado nessas 30, para trazer aqui digamos assim, ao público, né? A comunidade espírita. Então, é como se nós, lendo a Boa Nova, nos colocássemos junto aos discípulos, junto à turba, questionando Jesus e ouvindo as respostas de Jesus. O de Sueli Caldas Chubas é algo mais ou menos semelhante a esse tipo de trabalho. Então, a Sueli, a primeira pergunta que ela faz a Allan Kardec, exatamente com relação ao nosso mundo, destinação da Terra, né, e as suas dificuldades, em provas e expiações ela indaga de Allan Kardec. Como o senhor explica que o ser humano tenha que passar por tantas provas e aflições? Qual a razão disso? E aí, exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 7, que é o item que nós estamos estudando, Kardec responde. Nós deixamos para o final. Os sentimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá, ele não diz deverá, é poderá. E depois vamos dizer por quê. Poderá, a seu turno, ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, sempre poderá, sofrer pelo procedimento dos filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, tal como nós estamos vendo, como o mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura, espíritos felizes ou infelizes, né? Desgraçados ou felizes, né? Entre os bons e entre os maus nesse planeta. Maus, fieira da ignorância. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Jesus no Evangelho nos fala da vida futura. O dogma é um dogma, verdade inconcursa e indiscutível, que é a nossa felicidade plena na vida futura. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. De onde vem isso? Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. E há uma outra pergunta, nós já estamos com quase 25 minutos, que é mesmo dentro da mesma, digamos assim, sequência de raciocínio dessa. As dificuldades e sofrimentos que a vida física apresenta e que constituem as provas e expiações são sempre resultado de ações prejudiciais de faltas. E Kardec, então, com base no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: não há crer, diz Kardec, no entanto, que todo sofrimento suportado no mundo denote de uma existência a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu processo. Isso aqui eu sempre me lembro de Judas Iscariotes. Humberto de Campos tem uma obra em que ele entrevista Judas
na época da Paixão, Sexta-feira da Paixão, em que os espíritos nessa época vêm aos cenários terrenos lembrar-se das suas existências pretéritas. E Judas, com relação a essa questão, disse a Humberto de Campos: eu venho aqui rever, venho aqui me lembrar, venho aqui me justificar e autoaprender, que foi uma constante na minha vida. Eu estou saciado de justiça. Porque as demais existências que eu vim ter aqui na Terra, após a minha traição ao Mestre, eu já me sinto tão depurado, não só pela visita do Mestre a mim, mas com todas as demais existências pelas quais eu passei. Passei por existências que eu queria, consciencialmente, dizer do meu espírito para comigo mesmo, que eu já estava plenamente justificado. Então, eu passei por existências que eu quis me autorrealizar, me autoconhecer, como Santo Agostinho nos traz no Livro dos Espíritos, famosa questão 919. Isso é emocionante. O próprio Judas dizer que ele estava saciado de justiça, ou seja, ele foi além do que era necessário para que o seu espírito não só ficasse higienizado fisicamente, mas higienizado espiritualmente. Ele fez uma transcendência de todo o seu organismo perispiritual e o seu pensamento luzidio no Cristo, em função de múltiplas existências, as quais vieram suavizar ao infinito toda a existência dele naquela época do cristianismo nascente, lá nos primeiros dias dos anos 30 da época cristã. Então, continua Kardec, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. E aqui a gente vê Judas Iscariote dentro dessa perspectiva de se impondo o sentido de justiça, essa justiça distributiva que é respondida aqui na primeira questão, em que sabiamente a Sueli Caldas Schubert faz a Allan Kardec. Então, diz finalmente Allan Kardec, provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, até que nós venhamos a fazer o quê? Higienizar a nossa túnica nupcial para poder participar do banquete divino. Então, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. E quando Judas se impôs a ele essas existências para se auto-higienizar, ele veio se enquadrar aqui, que ele passou a ser perfeito nessa área de atuação dele e que não precisava de mais provas. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, minhas irmãs, nós estamos com 28 minutos. O que nós queríamos fechar aqui com muita emoção nesse momento é de que há nesse início do terceiro milênio uma torre de vigia para cada um de nós. Temos lido isso, temos aprendido muito. Essa torre de vigia é nada mais, nada menos do que o ensino moral do homem. É o homem sair da condição do homem carnal e buscar os caminhos da sublimidade do homem moral, do homem altamente espiritual. Essa é a nossa torre de vigia, é o nosso compromisso com a nossa consciência, com as multiplicidades que existem aqui na Terra. Essas questões que a Sueli submete a Kardec, que Kardec responde dentro do ensino moral de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos praticamente com 30 minutos. Esse, dentro dessa síntese, é o que nós queríamos trazer aqui, dentro dessa, digamos assim, desse momento que, acima de tudo, é de muito carinho, de muito respeito, de muita dignidade
que nós temos com relação às obras codificadas, porque é Kardec, né? na sua lídima tarefa aqui na Terra, recebendo de Jesus esse encargo, que veio nos trazer o Espiritismo, trazendo o cristianismo primitivo na sua pureza, na sua essencialidade lá do cenário do cristianismo primitivo nos nossos dias atuais. Graças a Deus, que assim seja. Estejamos na paz do Senhor. Até uma próxima.